Você já parou para pensar numa coisa? Porque tem gente que trabalha e o dinheiro some? Porque tem gente religiosa que reza todo dia e vive ansiosa, como se duvidasse não de si mesmo, mas do Criador. Porque você faz tudo certo, você é honesto, você se esforça, você batalha, mas a sua vida não sai do lugar. Eu vou te contar um segredo que poucas pessoas conhecem. Não é azar, nem é destino, não é falta de capacidade. São 7 forças invisíveis que elas controlam a sua vida sem você perceber. A sabedoria judaica, ela conhece essas forças há mais de 3.000 anos. Eu chamo essas forças de os 7 faraós. E se você não sabe que eles existem, você é escravo sem você saber, tá certo? Nos próximos minutos eu vou te revelar cada um desses faraós. Você vai reconhecer qual domina você. Você vai entender por que a sua vida empaca. Você vai entender por que não sobra dinheiro, por que você não tem paz, por que você se sente vazio mesmo tendo conquistado tantas coisas. Mas o mais importante de tudo, eu vou te mostrar quando isso foi instalado dentro de você, porque você não nasceu assim. Isso foi colocado e você vai se lembrar do exato momento. Antes de revelar os 7 faraós, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. Há 3.300 anos, o povo hebreu, ele vivia escravizado no Egito, sob o domínio de quem? Do faraó. Ele estava trabalhando sem parar, construindo pirâmides, fazendo tijolos, mas para quê? Tudo para o faraó. Tudo que eles produziam iam para ele. Cada esforço, cada suor, cada lágrima. Sabe o que é pior? Muitos nem sabiam que eram escravos, porque o faraó era muito esperto. Ele não prendia somente o corpo, ele dominava a mente. Ele sussurrava: vocês precisam de mim. Sem mim, vocês vão morrer. Aqui tem comida, aqui tem abrigo. Lá fora é perigoso. E o Egito virou essa casa. A escravidão virou segurança, a prisão virou a zona de conforto. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você não vive no Egito físico hoje, não é verdade? Mas será que você não vive num Egito pessoal? Será que não tem forças invisíveis governando a sua vida desse mesmo jeito? Olha só, na Torá está escrito assim: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Está em Êxodo 3:7, mas aqui tem algo muito profundo. A palavra hebraica para Egito é Mitzrayim, que vem da raiz tsar, que significa algo muito estreito, muito limitado, muito apertado. A Hassidut, ela ensina pra gente que cada pessoa tem o seu próprio Mitzrayim pessoal, seu Egito pessoal. O que isso significa? É um lugar estreito da sua alma, onde você está preso, está travado, está limitado e você não consegue se expandir. E esse Egito interno, ele não é governado por um faraó, são 7 vozes, são 7 tiranos, são 7 forças que elas se instalaram na sua alma e elas controlam você sem você perceber. Elas sussurram mentiras que parecem ser verdades, elas te convencem de coisas que te mantêm preso, elas se alimentam da sua energia, do seu medo, da sua confusão. Mas por que são 7? Não é um número aleatório. No judaísmo, 7 é o número da completude na criação. Deus criou o mundo em 7 dias. Nós temos 7 dias na semana, 7 anos no ciclo do ano sabático, a Shemitah. O Arizal, um dos maiores cabalistas da história, ele ensinou sobre as 7 midot, 7 atributos emocionais da alma de cada pessoa. Quando esses atributos eles ficam desequilibrados,
eles se tornam as 7 prisões internas, o seu Mitzrayim, o seu Egito. Deixa eu te mostrar como é que isso funciona. Está escrito no Gênesis assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Mas esse versículo não dá para entender literalmente. O que significa isso? Isso significa algo muito profundo, eu quero que você preste muita atenção. Você nasceu com uma alma perfeita, completa, uma centelha divina intocada. Mas se você se toca, uma centelha divina é algo infinito, é algo poderosíssimo. O grande sábio Maimônides, ele explica que essa imagem divina é a nossa essência pura, a nossa Neshama perfeita. Nós não nascemos quebrados, nós nascemos perfeitos e completos. Mas aí a vida acontece. Situações difíceis, palavras duras, críticas, traumas, rejeições, perdas, e cada pancada dessas abre uma rachadura na alma. Na Kabbalah, a gente chama isso de Pgam, uma fissura espiritual. Sabe o que acontece com rachaduras? Elas atraem, como é que eu posso te dizer? É como uma ferida aberta que ela atrai uma infecção. Cascas clipot de escuridão, elas se formam sobre essa ferida. No Zohar, que é o livro fundamental da Kabbalah, está escrito que isso é chamado de clipot, as cascas que bloqueiam a luz divina que existe dentro de você. Então, assim como a casca de uma noz, de uma fruta qualquer, ela protege, mas ela também esconde aquilo que a fruta tem de melhor, a semente, o próprio fruto. Essas clipot nos defendem da dor, mas elas também nos aprisionam. E em cima dessas cascas, o que tem? Os faraós se instalam. Eles são como reis tiranos governando o território conquistado. Eles não querem te destruir, não. Eles querem te manter vivo, mas aprisionado, porque eles precisam da sua energia para existir. Eles são como parasitas, só que espirituais, você entendeu? Sabe o que é mais assustador? Eles falam com a sua voz, você acha que são os seus pensamentos, mas na verdade não são. Eles são sussurros da escravidão disfarçados de sabedoria. Agora eu vou te apresentar cada um dos 7 faraós. Enquanto eu falo, presta muita atenção, porque você vai reconhecer qual desses 7 faraós tem mais poder sobre você. Então, antes de eu começar, deixa eu ver se você se reconhece em alguma dessas situações que eu vou falar agora, tá? Você é daquelas pessoas que trabalha, você até ganha bem, mas você olha para o seu patrimônio e você pensa, poxa, eu deveria ter mais. Onde foi parar o meu dinheiro? Você tem família, você tem responsabilidades, você quer deixar um legado para os seus filhos, mas você sente que o tempo está passando e você não está multiplicando como você deveria. Ou talvez você é daqueles que batalha todo santo dia, você tem emprego, você tem renda, mas as dívidas nunca acabam. Você nem quer ser rico, você só quer paz de espírito, você quer dormir sem aquele aperto no peito, você quer olhar o seu extrato no banco sem sentir pânico. Você já tentou de tudo, planilha, aplicativo, promessa de ano novo, mas o ciclo continua. Ou quem sabe você passou por uma separação, um divórcio, você teve que dividir tudo, recomeçar do zero, às vezes do negativo, depois de 40, 50 ou talvez até 60 anos, e você jurou para si mesmo, olha, eu nunca mais vou depender de ninguém, nunca mais eu vou perder aquilo que eu construí. Você quer provar para você, para o mundo, para sua família, para quem duvidou de você, que você consegue, mesmo se for sozinho, se for preciso. Se você se viu em alguma dessas histórias, você está no lugar certo. Porque o que eu vou te revelar agora não é uma teoria inventada, é uma arqueologia espiritual baseada em 3.300 anos de sabedoria testada. Eu vou te mostrar as forças invisíveis que te mantêm preso exatamente onde você está. E muito mais importante, eu vou te mostrar quando elas entraram, porque olha só, você não nasceu assim, tá? Bebê não tem medo de tentar,
Criança não tem vergonha de errar. Então quando é que foi? Então quando é que você aprendeu a se sabotar? Quando foi que instalaram esses programas com vírus dentro de você? É isso que nós vamos descobrir juntos. Antes de eu te revelar os 7 faraós, eu preciso que você entenda uma coisa crucial. Eles não são forças externas, eles vivem dentro de você, falam com a sua voz, usam as suas memórias, eles conhecem os seus medos mais profundos e o pior, eles se disfarçam de proteção, eles fazem você acreditar que eles estão te ajudando, que eles estão te mantendo seguro, mas isso é mentira, tá? Eles são prisões disfarçadas de abrigo. Agora sim, eu vou revelar cada um, presta bem atenção. O primeiro faraó é o adiador. Ele governa o reino da procrastinação eterna. Sabe aquela voz que fala, amanhã eu começo? Exatamente ele. Eu preciso me preparar mais, ainda não é a hora certa, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo. Você reconhece essa voz? Quantas vezes você já disse, quando eu tiver X, eu vou fazer Y. Quando eu tiver mais dinheiro, aí eu vou começar a investir. Quando eu tiver mais conhecimento, aí então eu vou começar. Quando eu tiver mais preparado, eu vou agir. E o amanhã nunca chega, porque sempre aparece uma desculpa nova. Agora me responde uma coisa. Como é que um bebê aprende a andar? Ele espera estar pronto? Ele faz curso de caminhada? Ele estuda biomecânica? É claro que não. Ele levanta, ele cai, ele levanta, ele cai outra vez, ele levanta, ele cai. Ele aprende andando. Ele não anda depois que ele aprende. Então, por que você, adulto, inteligente, capaz, você está esperando estar pronto? Eu vou te contar a verdade que o adiador esconde de você. Prontidão não é um pré-requisito, é uma consequência. Você não fica pronto para depois começar. Você começa e você fica pronto no processo. Sabe o que é incrível? A Torá ensina isso desde o começo. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, o que Moisés respondeu? Quem sou eu para ir até o faraó? Ele não se sentia pronto, preparado, mas Deus respondeu, porque eu estarei contigo. Qual a mensagem? Você não precisa estar pronto, você precisa começar, dar o primeiro passo. Ação gera competência, competência gera confiança e confiança gera mais ação. Mas quando foi que você decidiu que você precisava estar perfeito antes de agir? Quem te disse que não estava bom o suficiente? Guarda essa pergunta. O segundo faraó é o paralisador. Ele governa através do medo e da ansiedade. A voz que ele sussurra é assim: e se der errado? E se você fracassar? Todo mundo vai te ver, vai te julgar. É melhor você ficar quieto, invisível, num ambiente seguro. Esse faraó, ele não te impede só de agir, ele te impede de existir. Você simplesmente some, você fica pequeno, você fica invisível, porque visibilidade, é claro que é um risco. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, o que é mais arriscado? Tentar algo e falhar ou nunca tentar e morrer com o e se? Pensa comigo, se você tentar e não der certo, você aprende. Se você não tentar, você nunca vai saber. E o arrependimento, o arrependimento corrói a alma. Sabe qual é a verdade? Segurança real não é ausência de risco, é capacidade de lidar com o risco. Olha só, você já sobreviveu a tudo que te trouxe até aqui. Você teve perdas, você teve traumas, você teve decepções, você passou por quebras, crises e você ainda está de pé. Isso não é fraqueza, é muito pelo contrário, é a prova da sua força. O rei Davi, ele conheceu profundamente o sofrimento. Ele escreveu no Salmo 27, Hashem, Deus é minha luz, é minha salvação, de quem eu vou temer? Hashem é a fortaleza da minha vida, de quem eu terei medo? Davi, ele não estava dizendo que ele não tinha medo, ele teve muito medo na vida dele, mas ele agiu mesmo com esses temores. Coragem não é não ter medo, coragem é agir mesmo
quando você está temendo. Mas quando foi que você decidiu que era perigoso ser você? Quando te ensinaram que se mostrar era arriscado demais? O terceiro faraó é o desorientador. Ele governa o labirinto sem saída. Ele sussurra assim: qual o seu propósito? Você está perdido, não existe um caminho certo na sua vida. Para que tentar se você nem sabe para onde você vai? Esse faraó, ele não te tira do caminho, ele te convence de que não existe um caminho. E aí você fica parado, você fica esperando uma revelação, um sinal, uma certeza absoluta. É engraçado, você vê pessoas que recebem mensagens, elas logo querem ver o que chegou na mensagem. Talvez chegue agora a mensagem que vai me dar a resposta, mas não é verdade. Responde uma coisa para mim: como você vai descobrir o seu propósito sem experimentar nada? Propósito desce do céu numa revelação mágica? Ou na verdade, ele vem do movimento, da tentativa, do ajuste? É como você querer saber o gosto de uma fruta e você nunca provou. Isso é impossível. E a verdade é essa aqui: propósito não é um destino que você descobre, é um caminho que você cria. Cada passo que você dá é o seu propósito agora. Não é o 10º passo, não o destino final, é o próximo, somente o próximo. E isso está também na Bíblia, na Torá. Deus diz a Abraão: Lech lechá, vá para você. Não vai e descubra o seu propósito primeiro e depois você vai. Simplesmente vá. Caminha, avança, porque o propósito ele vai se revelar exatamente no caminhar. O grande Rebbe de Lubavitch, ele ensinou sobre o conceito de Shlichut, significa a missão. Cada alma desce a esse mundo com uma missão única. Como está escrito no livro de Esther, quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à realeza. Você lembra desse episódio? O seu propósito, ele está escondido no momento presente, não num futuro distante imaginário, mas quando foi que te convenceram de que a sua vida comum não tinha valor. Quando te fizeram acreditar que você era só mais um. O quarto faraó é o devorador. Ele governa os relacionamentos tóxicos. Escuta só as vozes dele. Mas ele precisa de você. Ela vai mudar. É só ter paciência. Amor verdadeiro exige sacrifício total. Se você sair, você vai destruir essa pessoa. Esse faraó, ele não quer que você ame. Ele quer que você desapareça no outro. Ele quer que você suma, ele quer que você deixe de existir. Mas pensa comigo, se você desaparece completamente no outro, quem sobra para amar? E quem sobra para ser amado? Você não pode dar de um copo vazio, você não pode amar se você não existe mais. No judaísmo tem um mandamento fundamental que aparece no 3º livro, no Levítico: amarás teu próximo como a ti mesmo. E é isso que o grande sábio Rabi Akiva disse. Esse é o grande princípio bíblico. Mas presta atenção, não é mais que a ti mesmo, é como a ti mesmo. Você já prestou atenção? Isso pressupõe amor próprio primeiro. Primeiro você, depois o outro. Isso não é egoísmo, é uma matemática espiritual. Você não pode dar aquilo que você não tem. O Maimônides, ele ensina sobre isso de uma forma linda. Assim como é proibido você causar dano a outra pessoa, é proibido você causar dano a si mesmo, o seu corpo, a sua alma, sua energia, suas emoções. Todos eles são sagrados. Protegê-los não é egoísmo, é um mandamento. Mas quando foi que você aprendeu que amor exige desaparecer? Quando te abandonaram e você decidiu: nunca mais vou permitir que me deixem. O quinto faraó é o consumidor. Ele governa através da escassez. Os sussurros dele são assim: você não tem dinheiro suficiente, sempre vai faltar, rico é corrupto, é melhor ser pobre e honesto, você não merece abundância. Esse faraó, ele não te mantém pobre por falta de recurso, ele te mantém pobre por programação mental. Me diz uma coisa: se dinheiro corrompe, por que Abraão era riquíssimo
e justo? Porque o rei Salomão, ele pediu sabedoria e ele ganhou riqueza também. A Torá, ela conta que Abraão era muito pesado em gado, em prata, em ouro, ele era riquíssimo e mesmo assim a Bíblia chama ele de o amigo de Deus. O rei Salomão pediu sabedoria e Deus disse para ele: por que você pediu isso e não riqueza? Eis que eu te darei também riquezas e glórias. Qual a mensagem? Dinheiro não corrompe nem purifica. Dinheiro amplifica quem você já é. Se você é bom, com dinheiro você vai fazer mais bem ao mundo. Se você é ruim com dinheiro, você vai fazer mais mal. Simples assim. E tem mais. No Êxodo, no capítulo 16, quando o maná caía dos céus todos os dias, havia uma regra. Pega apenas o suficiente para hoje. Está escrito assim: Lechem dvariyom beyomó, o pão de cada dia. Quem guardou por ganância, apodreceu. Quem confiou e pegou o suficiente, ele teve paz. E o Talmud, ele ensina: maior é aquele que sustenta do que aquele que dá caridade. Por quê? Porque sustentação é um fluxo constante. Abundância verdadeira não é acumular com medo, é fluir com confiança. A verdade que o consumidor esconde, que escassez não é realidade, é uma programação. O universo é abundante por natureza. Você que foi programado para a escassez, mas quando foi que você decidiu que sempre vai faltar? Qual foi o dia que você passou necessidade e você jurou nunca mais? O sexto faraó é o acusador. Ele governa através da culpa eterna. Ele te diz assim: a culpa é sua, você não merece coisas boas, você deveria ter vergonha, você estragou tudo. Esse faraó, ele te mantém preso no passado, ele te faz pagar todos os dias pelos seus erros antigos. Deixa eu te perguntar, se um bebê, ele merece amor sem fazer nada, em que momento você perdeu esse direito? No judaísmo existe um conceito revolucionário chamado Teshuvá. Teshuvá significa literalmente retorno, não punição eterna, não condenação perpétua, retorno. O Maimônides, ele ensina pra gente que grande é o poder da Teshuvá, pois ela alcança até o trono da glória de Deus. Não importa o que você fez, não importa quanto tempo você passou no erro, no pecado, sempre há um caminho de volta. E tem algo ainda mais profundo. O Talmud, ele ensina que quando a teshuvá é completa, feita por amor, as transgressões intencionais, elas se transformam em méritos, isso mesmo, ou seja, os seus maiores erros, eles podem se tornar suas maiores forças. Erro é uma oportunidade de crescer, não é uma condenação perpétua. Responsabilidade liberta. Culpa é que aprisiona. Você entende a diferença? Responsabilidade diz assim para você: eu errei, eu vou corrigir. Culpa diz: eu sou o erro, eu não tenho conserto. O rei Davi, depois de cometer erros graves, ele escreveu no Salmo 51, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Não é sobre ser perfeito, é sobre estar disposto a se transformar. Mas pelo que você ainda se pune todos os dias? O que você fez que você não consegue se perdoar? O último faraó é um enganador, ele governa através das máscaras. Ele sussurra assim: ninguém gostaria do verdadeiro você, continua fingindo, é perigoso ser autêntico, mantenha a sua máscara. Esse faraó, ele te convence a ser quem você não é. Mas pensa bem, se todo mundo usa uma máscara, quem está sendo amado de verdade? A máscara protege de rejeição, é verdade, mas também ela protege de uma conexão real e total. Você fica seguro, mas você fica vazio. Você fica aceito, mas isso não significa que você é amado. A palavra hebraica para verdade é emet, que elas são formadas por 3 letras do alfabeto hebraico: Aleph, Mem e Tav. A primeira letra do alfabeto,
a letra exatamente do meio e a última. Sabe por quê? Porque a verdade, ela precisa atravessar do começo ao fim, não pode ser pela metade. O Talmud, ele ensina assim: o selo de Deus é Emet, é a verdade. Quando você vive em verdade, você carrega dentro de si a assinatura divina. É exatamente assim. A autenticidade não é risco, é a única chance que você tem de ter amor verdadeiro. José, quando ele estava na prisão no Egito, ele interpretou os sonhos sendo verdadeiros sobre aquilo que ele via, mesmo quando a verdade era dura. E foi exatamente essa autenticidade que levou ele do cárcere onde ele estava até o palácio do faraó, quando ele foi libertado e se tornou o vice-rei do Egito. Olha bem, agora que você conheceu os 7 faraós, deixa eu te contar algo que vai mudar tudo. Não são 7 forças diferentes, é uma só voz fragmentada em 7. Todos eles sussurram variações da mesma mentira central. O adiador, ele diz: você não é suficiente agora. O paralisador, ele diz: você não é suficiente capaz. O desorientador, ele diz: você não é suficiente importante. O devorador, ele diz: você não é suficiente amável. O consumidor diz: você não é suficiente merecedor. O acusador, ele diz: você não é suficiente bom. E o enganador diz: você não é suficiente verdadeiro. 7 formas de dizer a mesma mentira. Sabe o que é mais cruel? Você não nasceu acreditando nisso. Nenhum bebê nasce achando que não é suficiente. Nenhuma criança pequena acha que ela não merece amor, porque a verdade está escrita em Gênesis: e viu Deus tudo o que ele fez, e eis que era muito bom. Não era bom, era muito bom. Não é bom com ressalvas, não é bom se melhorar, muito bom. Você nasceu muito bom. Então, quando é que isso foi instalado? Quando plantaram essa mentira em você. Eu sei que você está lembrando agora daquele momento, daquela situação, daquela pessoa, quando alguém ou algo te fez sentir que você, do jeito que você era, não bastava. Pode ter sido um pai exigente demais, uma mãe que nunca estava satisfeita, ou um professor que te humilhou, um amor que te rejeitou. Naquele momento, para se proteger da dor, você tomou uma decisão que parecia te proteger, mas na verdade virou a sua prisão. Você decidiu: eu nunca mais vou me expor assim, ou eu vou ser perfeito para ser aceito, ou eu vou sumir para não ser rejeitado. E o que era para ser proteção temporária virou uma prisão permanente. O que era para ser um escudo virou uma cela. Mas está aqui a pergunta que muda tudo. Se isso foi instalado, isso pode ser desinstalado? Se você não nasceu assim, você pode voltar a ser livre? A resposta está no livro de Êxodo. Se o povo de Israel ele conseguiu sair do Egito físico depois de 210 anos de escravidão, você também pode sair do seu Egito pessoal. Como está escrito no Êxodo: não temas, permanece firme e você verá a salvação que Deus te concederá hoje. Hoje, não daqui a 10 anos. Hoje. Mas primeiro, você precisa encontrar a porta por onde eles entraram. E é exatamente isso o que eu vou te mostrar no próximo vídeo.